Então, a aula de hoje, gente, vai ser sobre espelhos esféricos. Então, a gente tem dois tipos de espelhos esféricos, né? Eles podem ter essa curvatura, que essa daqui é a superfície refletora. Superfície refletora. Ou ele pode ter essa curvatura, que essa daqui de dentro é a superfície refletora. Ok? Essa curvatura aqui, que é o lado de fora da colher, a gente chama de curvatura convexa, espelho convexo. E essa curvatura aqui, que é o lado de dentro da colher, é o côncavo. Então, quais são as características? Vamos lá, espelho convexo, espelho côncavo, vamos começar com côncavo. O espelho côncavo, ele tem Vamos ver primeiro aqui quais são os elementos de um espelho. Então, a gente tem que saber identificar qual é o centro de curvatura do espelho. O que seria o centro? Se eu fechasse essa curvatura aqui num círculo, eu tenho que marcar o centro mais ou menos onde seria o centro desse círculo. Então, centro é um elemento que a gente tem que saber identificar e marcar num espelho esférico. Na metade do centro, a gente vai colocar... Olha, eu tenho a distância do centro até o espelho. Aqui no espelho, a gente chama de V, de vértice. Na metade entre o centro e o vértice, a gente tem um ponto que a gente vai chamar de F, que é o foco do espelho. Então, a gente tem que saber posicionar esses três pontos, que é C de centro da curvatura, seria o centro do meu círculo, se eu fechasse. F é o foco do espelho. E V a gente chama de vértice do espelho, ok? Que é o ponto que o espelho toca o seu eixo. E esse daqui é o meu eixo principal. Então, o que acontece? Qual que é a relação, então, entre C e F? C é igual a 2F, sempre vai ser assim, ok? A distância de C a V é 2 vezes a distância de CF ou FV, ok? Então, C é igual a 2 vezes F. O espelho convexo é a mesma coisa. O espelho convexo ele vamos colocar aqui o eixo principal, a curvatura dele é assim, certo? O que acontece com o espelho convexo? A parte refletora é essa, mas o centro, se eu for fechar, ele vai estar aqui de trás, ó. Então, o centro está aqui, porque o círculo fecha para cá, a metade vai estar aqui e aqui vai estar o meu vértice. Então, o centro e o foco do espelho convexo está atrás do espelho, porque é onde fecha a minha curvatura. Mas a parte refletora é essa daqui. O que acontece com esses dois tipos de espelho? Quando a luz bate, vamos supor, eu tenho aqui raios paralelos. Quando a luz bate paralelamente nesses espelhos, cada espelho vai fazer uma coisa com essa luz. Por exemplo, esse espelho aqui, a luz vai bater paralelo, por exemplo, a luz do sol que está chegando, o sol está muito distante de nós. Então, todo feixe de luz do sol vai chegar na Terra praticamente paralelo. Então, todos os feixes de luz do sol que atingem um espelho côncavo, o que o espelho côncavo faz? O espelho côncavo converge, observem, converge, vou fazer de outra cor. Esse aqui são os raios refletidos. Convergem os raios refletidos para um ponto só. Que ponto é esse? Observem, para o foco. Então, a gente chama o espelho côncavo de um espelho convergente. Ele tem a capacidade de convergir, né, de fazer isso, ó. Convergir os feixes de luz para um ponto só. Então, o feixe atinge o espelho paralelamente a ele, são convergidos para um ponto só.
é muito importante a gente observar que a lei da reflexão, lembram lá no espelho plano que eu falei da principal lei da reflexão? Que o ângulo de incidência tem que ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Isso também vai valer para reflexão em espelhos esféricos, vale para qualquer tipo de reflexão. Então, lembra que o ângulo era entre o raio incidente e anormal e o raio refletido e anormal? Então, em cada ponto que a gente tiver o feixe tocando no espelho, eu tenho que traçar anormal. Aqui está anormal. Só lembrando, quem é anormal? É aquela reta que forma com a superfície um ângulo de 90. Quando a gente está numa superfície circular, qualquer reta que passe pelo centro aqui, ó, e toque a superfície, é uma normal. É perpendicular à superfície. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, um centro, se a gente tiver aqui um círculo, ó, tenho aqui um círculo e tenho aqui o centro. Qualquer linha que passe pelo centro, vou fazer o centro bem grande, qualquer linha dessas aqui que toque o centro, que passe pelo centro, todas elas são perpendiculares à superfície. Então, num círculo eu tenho várias, se não infinitas. Não infinitas não, porque o círculo vai ter uma hora que não vai caber mais, né? Mas eu tenho muitas e muitas normais, normal. Porque qualquer reta que passe pelo centro de uma circunferência vai formar com a superfície dela um ângulo de 90, que é justamente o que a gente chama de normal. Então, quando a gente tem um espelho côncavo ou convexo, no ponto que eu quiser traçar normal, é só eu imaginar uma linha vindo do centro e tocando aquele ponto. Então, essa aqui é a normal, de tal forma que esse feixe vai refletir, de tal forma que esse ângulo tem que ser igual a esse daqui. Nesse ponto do segundo, olha a normal aqui, ó, imagino vindo lá do centro, a minha normal tá aqui, então esse ângulo tem que ser igual a esse. Cadê minha normal aqui, nesse ponto? Tá aqui, ó, como se estivesse vindo do centro. E a normal nesse ponto? Como se estivesse vindo do centro. Então, eu sempre vou ter que traçar, eu nunca posso esquecer essa lei da reflexão. A gente traça um feixe incidente, ele tem que refletir de tal forma que o ângulo incidente, o raio incidente com a normal, forme o mesmo ângulo do raio refletido com a normal, tá bom? No caso dos espelhos côncavos, toda vez que os feixes chegarem paralelos, eles vão ser convergidos para o foco obedecendo essa lei. Já no espelho convexo, observe o que acontece no espelho convexo. Ele chega nessas partes aqui e o espelho faz isso aqui com eles, ó. Eles vão para lá, ó. Mais uma vez, obedecendo a lei da reflexão. O centro dele tá aqui, essa daqui é a normal, o centro dele tá aqui, essa daqui é a normal. Em cada ponto eu tenho que saber traçar normal. E a normal naquele ponto vai ser a reta que vem na direção do centro. Por isso que o feixe que incide retinho aqui, ó, ele vai voltar retinho, porque ele está exatamente sobre a normal, que está chegando no centro. Então, ele forma zero com a normal e volta formando zero com a normal. Esse daqui forma esse ângulo aqui com a normal e vai refletir para cima, formando o mesmo ângulo. Esse incide com esse ângulo e vai refletir aqui para baixo com esse ângulo. Olha o que esse feixe faz com a luz paralela que chega nele. Ele faz isso, né? Ó, ele faz isso. Então, o espelho côncavo converge, leva todo mundo para um ponto. O espelho convexo diverge. Então, a gente fala que esse espelho convexo ele é um espelho divergente. Ok? Ele diverge. Os raios não se convergem para um ponto só, eles são espalhados. Então, olha que interessante. Por isso mesmo, a gente tem que o espelho côncavo, ele tem um raio de visão pequeno, porque ele pega a luz e converge ela para um ponto. Já o campo visual do espelho convexo, ele abre a sua visão. Então, a vantagem do espelho divergente é que ele tem um campo visual maior, ok? O espelho convergente, ele manda tudo para... Ele fecha a luz que ele está recebendo, então ele é um espelho convergente. E o divergente tem um campo visual maior. Então, o convergente é o côncavo e o divergente é o convexo. Agora a gente vai ver como é que são formadas imagens num espelho côncavo e convexo. Lembrando que no espelho plano, a imagem é sempre do mesmo tamanho, direta, virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios, e está sempre a mesma distância do espelho,
que o objeto. A imagem está sempre à mesma distância que o objeto, DO é igual a DI. No espelho côncavo e convexo, a gente vai ver que depende da posição, no côncavo quer dizer, depende da posição que o objeto está. Vai ter uma hora que o objeto está muito longe, a imagem vai ser de um jeito. Se você for aproximando do espelho, a imagem muda, ela pode ficar maior ou menor, direta ou invertida, dependendo da posição. Isso não acontece no espelho plano. No espelho plano, a imagem é sempre do mesmo tamanho, independente da distância que você está. Aí vocês vão me perguntar, não, Pauliane, mas quando eu estou muito longe do espelho plano, eu vejo a minha imagem pequenininha. Ela não é do mesmo tamanho. Então isso daí é uma ilusão de ótica. A imagem no espelho plano, ela sempre vai ser do mesmo tamanho, sempre igual. Quando você está longe, você tem a sensação que a imagem é menor por causa da distância que o seu olho está, a distância que o seu olho está do espelho. Mas a imagem é sempre do mesmo tamanho, ok? Independente da distância que a pessoa estiver do espelho. A sensação de menor é por causa da distância que a gente está, certo? Então vamos lá, imagens formadas pelo espelho côncavo. Como eu falei com vocês, eu tenho várias situações. A primeira situação é quando o objeto está antes do centro. Antes do centro C. Então, gente, o que vai acontecer? Vamos traçar aqui o eixo do espelho. Vou traçar aqui o espelho côncavo. E aí, mais ou menos no centro aqui, eu vou marcar o meu centro, aqui o meu foco e aqui o meu vértice. Ok? Aí eu vou colocar o objeto. O objeto eu vou colocar de roxo. Então, o objeto eu vou colocar sempre uma setinha. Esse aqui é o O de objeto. Como que vão ser as imagens formadas aqui? A gente tem que fazer o seguinte. Existem 4 raios que a gente chama de raios notáveis. Então, o que são raios notáveis? Vou explicar aqui, vou abrir um parênteses aqui. O que são raios notáveis? Raios notáveis. A gente já viu que para a gente enxergar um espelho, um objeto no espelho, é necessário que tenha luz no ambiente, que esse objeto esteja recebendo luz e esteja refletindo a luz na direção do espelho. Se a luz que esse objeto reflete não chega no espelho, o espelho não reflete para te mostrar a imagem, ok? Então, lembrem-se sempre disso, tem que ter luz, o objeto tem que estar refletindo luz. Então, quando eu tenho aqui um objeto iluminado, por exemplo, eu vou colocar a setinha. Essa setinha emite luz, reflete luz em todas as direções, infinitas direções. Então, para a gente traçar essas várias direções, ficaria difícil. Então, existem alguns raios que a gente chama de notáveis, que se a gente usar eles, a gente consegue prever como é que a imagem vai ser formada no espelho. Quais são esses raios notáveis? Então, o primeiro, o raio que incide pelo foco, reflete pelo foco. Então, como assim? Vou fazer tudo no espelho côncavo, ó. Como assim? Tá aqui o centro, tá aqui o foco, tá aqui o meu objeto, certo? Aquele feixe dentre os infinitos que o objeto está refletindo e que ele incidir passando pelo foco, ele vai refletir, ou melhor, incide pelo foco, reflete pelo foco, não, né, gente? Incide pelo foco, reflete paralelo. Onde que eu tô com a cabeça? Incide pelo foco, ele reflete paralelo. Paralelo a quem? Paralelo ao eixo do espelho. Então, ele volta paralelo. Pauliane, tá obedecendo a lei? Tá, porque a hora que eu traçar normal aqui, vocês vão ver que o ângulo de incidência com a normal é o mesmo ângulo do refletido com a normal. Então, dentre os infinitos raios que esse objeto está refletindo, né? Está espalhando. Aquele que incidir passando pelo foco, ele sempre vai refletir paralelo. O segundo raio notável é aquele que incide paralelo. Como assim? Vou colocar aqui, ó.
tá aqui o meu espelho, tá aqui o centro, tá aqui o foco, tá aqui o meu objeto. O que incidir paralelo ao eixo, ele vai refletir como? Passando pelo foco. Incide paralelo, reflete pelo foco. Ok? Terceiro notável. Incide pelo vértice, reflete abaixo do eixo. Como assim? Tá aqui o meu espelho, tá aqui o centro, tá aqui o foco, tá aqui o meu objeto. Incidiu pelo centro, pelo vértice que tá aqui, ó. Incidiu aqui na direção do vértice. Ele vai refletir abaixo do eixo, formando o mesmo ângulo do mesmo jeito. E por fim, quarto raio notável, dentre os infinitos, aquele que incide pelo centro. O centro não é onde está a normal, gente? Então, se ele incide pelo centro, ele vai formar com a normal quanto? 0. O incidente não tem que ser igual ao refletido, então ele reflete sobre ele mesmo, incide pelo centro, reflete pelo centro. Reflete sobre ele mesmo. Olha aqui, qualquer um que incidir no centro, dentre os infinitos, aquele que incidir passando pelo centro, ele está sobre a normal, porque eu falei para vocês que qualquer reta que passe pelo centro no espelho esférico é uma normal. Então, se ele está passando sobre a normal, ele forma com a normal 0. Então, a reflexão tem que ser 0. Então, ele incide e reflete por aqui mesmo. Então, a gente tem que conhecer esses raios notáveis. Os 4. Então, vamos lá comigo. O que incide pelo foco vai refletir paralelo. O que incide paralelo vai refletir pelo foco. O que incide pelo vértice reflete abaixo do vértice. O que incide pelo centro volta por ele mesmo. A gente tem que conhecer esses 4. Mas basta apenas 2 deles que eu escolho os que eu quiser para me traçar qualquer imagem formada por um espelho esférico. Eu sempre acho mais fácil escolher esse primeiro e segundo. Incide pelo foco, reflete pelo foco. Incide paralelo e reflete pelo foco. Acontece que, Paulina, então a gente só guarda esses aqui e eu consigo desenhar qualquer figura. Não, a gente tem que conhecer todos. Porque costuma no Enem e na prova do PAS aí, ele dá os traçados e perguntar qual que está traçado da forma correta. Então, a gente tem que conhecer que aquele feixe que está incidindo pelo vértice tem que refletir pelo vértice e que aquele feixe que está incidindo pelo centro tem que refletir sobre ele mesmo. Então, nós precisamos conhecer todos, mas nós vamos usar apenas o primeiro e o segundo para traçar as imagens. Então, vamos lá. Vamos traçar, agora que a gente já conhece os 4 raios notáveis, nós vamos traçar como é que é a imagem de um objeto refletida no espelho côncavo, quando esse objeto se encontra antes do centro. Então, o DO, que é a distância do objeto nesse caso, o DO é maior do que o centro nesse caso. Então, vamos lá. Eu vou sempre usar o primeiro e o segundo raios. Aquele que incide paralelo vai refletir pelo foco. Aquele que incide pelo foco vai refletir como? Vai refletir paralelo. Olhem aqui. Estão vendo que aqui cruzou os 2 feixes refletidos? Então, aqui eu vou desenhar nesse ponto aqui, ó, eu tenho a minha imagem. Estão vendo? Esse é o meu objeto, essa é a minha imagem. Então, quando eu comparo a minha imagem com o meu objeto, ela é maior ou menor do que o objeto? A imagem formada é menor, concordam? Menor. Quando eu comparo essa imagem com o objeto, a imagem formada é direta ou invertida? Ela é invertida, ela está de cabeça para baixo. Quando eu comparo essa imagem com o objeto, essa imagem ela foi formada pelos próprios raios refletidos ou eu tive que prolongá-los como eu faço no espelho plano? Os próprios raios que refletiram se cruzaram, então eles formaram a imagem. Por isso a gente fala que essa imagem é real. A gente vai ver que toda vez que ela for invertida,
ela também será real. Toda vez que ela for direta, como no espelho plano, ela será virtual. Ela vai ser formada pelo prolongamento dos feixes. Então, mais uma vez, vou repetir. Observem, como o objeto está antes do centro, DO é maior que o centro, a imagem formada vai ser menor, invertida e real. A imagem será. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda situação. Eu vou pegar o meu objeto e vou aproximar ele do espelho. Então, agora eu vou colocar objeto está no centro. Então, o DO, que é a distância do objeto, ele é igual a C. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou traçar aqui o meu espelho, vou traçar aqui o meu eixo, o meu espelho tá aqui, mais ou menos onde está o centro da curvatura, na metade é o foco, aqui eu tenho o vértice. Então, eu quero colocar o objeto, ó, em cima do centro. Esse aqui é o meu objeto, roxinho é o meu objeto. Vamos traçar as imagens refletidas por esse objeto no espelho. Vou usar apenas 2 dos raios notáveis. Quais que eu vou usar? O que incide paralelo, ele tem que refletir pelo foco. Aquele que incide pelo foco sai tá vendo que ela sempre sai do objeto, é ele que está refletindo. Incide pelo foco, tem que refletir como? Paralelo. Observem aí uma coisa. Esses feixes aí, eles vão se cruzar aqui, ok? Como é que é o objeto, a imagem? Ó, eu vou traçar daqui, aqui para baixo. Olha para vocês verem, ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? Ela é do mesmo tamanho. Então, a imagem será igual. Então, prestem atenção e que a hora que vocês forem traçar tem que acontecer igual aconteceu comigo. Ela tem que ficar de baixo exatamente na mesma posição e do mesmo tamanho. Então, ela é do mesmo tamanho. Ela é direta ou invertida? Ela é invertida. E falei que toda invertida é real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos e real. Então, toda vez que eu colocar um objeto exatamente sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo, a imagem vai ser de cabeça para baixo e do mesmo tamanho. Ou seja, ela vai ser igual, invertida e real. E outra coisa interessante aqui, ó, isso aqui é a distância do objeto. Isso aqui é a distância da imagem. O DO é igual ao DI quando o objeto está no centro. Então, por isso que o de vocês não podem traçar a imagem deslocada de onde está o objeto, não. O DO tem que ser igual ao DI, uma tem que ser formada no mesmo ponto no eixo do espelho do que a outra, ok? Então, observem, a imagem, quando o objeto estava lá atrás, era menor e real. Aproximei a imagem do objeto, do espelho, a imagem já aumentou, ela ficou do mesmo tamanho. Agora, a terceira posição, nós vamos colocar objeto entre C e F. Entre C e F, o que vai acontecer aqui, ó? O DO, eu tenho o centro e eu tenho o F, eu tenho o DO. O DO é menor do que o centro, não é isso? Olha, entre C e F, o DO é menor do que o centro e é maior do que o F. Ou eu posso escrever assim, ó, F é menor que DO, que é menor do que o centro. Vamos ver para vocês entenderem o que é isso que eu fiz aqui. Vou traçar aqui, ó, o eixo do espelho, tracei o meu espelho. Aqui está o meu centro, aqui está o meu F. O meu objeto está entre C e F, ele está aqui, ó. Então, o DO dele, a distância que ele está do espelho, DO é a distância do espelho, ela é menor do que o centro e maior do que F. Não é isso? Então, beleza.
esse é o meu objeto, vamos traçar os 2 raios notáveis que a gente escolheu para fazer. O primeiro é aquele que incide paralelo, ele vai refletir passando por quem? Pelo foco. O segundo é o que incide pelo foco, ele vai refletir como? Paralelo. Observem, aqui que ele se cruzou. Olha aqui como é que é a imagem, então. Vai ter que fazer a retinha até tocar aqui. Observem, a imagem, então, perto do objeto, ela é maior ou menor? Ela é maior. Ela é direta ou invertida? Ela é invertida. E ela foi formada pelos próprios raios, então ela é real. Esse daqui, ó, é o meu DO. Esse daqui é o meu DO. Esse daqui é o meu DI. Distância do objeto e distância da imagem. Estão vendo que, observem, quando o objeto está aproximando do espelho, a imagem está só afastando. Observem, olha, a gente tinha aqui o objeto aqui e a imagem aqui. Aqui, eu aproximei o objeto e a imagem veio para cá, porque a imagem chegou no centro e aumentou. Depois eu aproximei mais ainda o objeto, a imagem afastou mais ainda, porque ela estava no centro e ela veio para antes do centro. Estou aumentando o DI. E o tamanho dela foi aumentando, ela era menor, ficou do mesmo tamanho e agora ela já está maior, ok? Então vamos continuar. Eu ainda posso aproximar esse objeto mais ainda do espelho. Eu posso colocar esse objeto, 4ª posição, objeto em F. DO é igual a distância focal. Como que isso vai ficar? Eu vou traçar aqui o eixo do meu espelho, vou traçar o meu espelho côncavo, vou traçar aqui o centro e o F e vou colocar o meu objeto em F. Prestem atenção. O primeiro feixe é aquele que incide paralelo. Como que ele reflete? Pelo foco, que é por ele mesmo. O segundo feixe é aquele que incide pelo foco e reflete paralelo, mas ele está no foco, então não posso usar ele, não tem como ele incidir pelo foco. Então, vamos usar o do vértice, tá bom? Porque dentre os 4 notáveis eu posso usar quaisquer 2. Vou usar o do vértice. O que incide pelo vértice, reflete pelo vértice, formando o mesmo ângulo. Que vai dar aqui, ó. Observem, esse refletido com esse refletido, eles estão se cruzando? Não. Quando não se cruzam, a gente tem que prolongar eles para trás do espelho, porque se os próprios raios refletidos não se cruzam, às vezes o prolongamento deles vai se cruzar. Então eu vou pegar o raio refletido e vou prolongar, ok? Eles vão se cruzar, são retas paralelas, eles não vão se cruzar. Então, gente, a gente não fala lá na matemática que 2 retas são paralelas quando se cruzam no infinito, ou seja, elas não vão se cruzar? E a imagem formada por um espelho esférico, ela é formada no encontro dos feixes. Se os feixes não se encontram, então não há formação da imagem. Então, olha que interessante. O espelho côncavo, ele tem um ponto cego. Quando você coloca um objeto exatamente no foco da curvatura dele, você não vê a imagem dele refletida. Então, aqui não há formação de imagem. Dizemos que a imagem se forma no infinito. Ok? Então, gente, o que vai acontecer? Não há formação de imagem, a gente chama esse ponto de ponto cego do espelho côncavo, certo? Agora, qual que é a outra última opção? Eu ainda posso pegar esse objeto e aproximar ele mais ainda do espelho. Eu posso colocar esse objeto entre F e V, ou seja, DO vai ser menor do que o foco, certo? Então, eu vou traçar aqui
o meu eixo do meu espelho, aí eu vou traçar a curvatura dele, vou colocar o centro, vou colocar o foco e vou colocar o objeto, vou colocar aqui o vértice e vou colocar o objeto entre entre F e o espelho. Então, prestem atenção. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso de saber como que é a imagem formada num espelho côncavo. E eu estou mostrando para vocês que essa imagem vai depender da posição que o objeto está em relação ao espelho. Se o objeto estiver lá atrás do centro, a imagem é menor e real. Se o objeto estiver no centro, ela é do mesmo tamanho e real. Toda real é invertida. Se o objeto estiver mais próximo, ela ficou maior e invertida. Mas quando eu coloco no foco, eu não vejo a imagem, porque é o ponto cego do espelho côncavo. Agora, se eu aproximar ainda mais, vamos ver como é que vai ser a imagem. O primeiro feixe é incide paralelo, reflete pelo foco. O outro, incide pelo foco. Presta atenção nesse feixe. Incide pelo foco. Se ele incidir pelo foco, ele vai tocar o espelho? O foco está atrás dele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que traçar um feixe, como se ele tivesse vindo do foco, porque ele vai incidir nessa direção, porque ele tem que ir para frente, o espelho está para frente. Então, incide na direção como se tivesse vindo do foco e reflete como? Ele reflete paralelo. Então, observem esses dois feixes, esse refletido e esse refletido. Só para lembrar que todos esses traçados estão obedecendo à lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão com a normal. Então, esse feixe com esse não se cruzam, mas eu preciso de ver se o prolongamento deles se cruzam. Então, eu vou prolongar esse feixe e vou prolongar. A gente sempre prolonga pontilhado. Observem, o prolongamento deles se cruzou. Na onde o prolongamento se cruza, lembra do espelho plano? Na onde o prolongamento se cruza, eu tenho a formação da minha imagem. Olha que imagem bonita que vai formar aqui agora. Essa imagem comparada com o objeto, ela é maior ou menor? Ela é maior. Ela é direta ou invertida? A primeira que apareceu, ela é direta. E ela é real, foi formada pelos próprios raios, ou ela é virtual, foi formada pelo prolongamento? Ela é virtual, ela foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, gente, observem que interessante. Eu tenho uma imagem maior e direta. Então, nessa posição, quando eu pego o espelho côncavo e coloco o objeto nessa posição, esse espelho funciona como um espelho de aumento. Ok? Onde que a gente tem esse tipo de espelho de aumento? Nas óticas, por exemplo, você tem lá um espelho redondinho e quer ver como é que o óculos ficou no seu rosto. Ou ainda, as mulheres sabem aí, você pega um espelho redondinho desses que vende aí em loja baratinha, que tem um aumento para você ver o quê? Fazer sobrancelha, por exemplo, para o homem fazer barba, coloca no banheiro. Então, esse é um tipo de... Aqueles espelhos que vocês veem aumentado, ele é um espelho côncavo. E para você ver o seu rosto de forma direta e maior, é necessário que você posicione o seu rosto numa distância inferior ao foco desse espelho. Quem tiver esse espelho em casa pode ver. Se você afastar muito o objeto desse espelho, a imagem vai ficar de cabeça para baixo. Ah, Pauliane, mas lá na terceira posição a imagem também é maior. Então eu poderia colocar o espelho entre C e F, mas ela é maior e ela é de cabeça para baixo. Para o homem fazer barba, é interessante ele fazer olhando para o espelho que ele está vendo de cabeça para baixo? Não. Para a mulher fazer sobrancelha? Não. Então, a posição que esse espelho côncavo funciona como um espelho de aumento para se maquiar, para ver melhor com detalhes, é somente naquela distância, somente naquela posição em que o objeto ficar numa distância menor do que a distância focal dele, tá certo? Porque aí ele vai conseguir ver uma imagem maior e direta, porque maior e invertida não é interessante. Então, olha que interessante a gente observar. A imagem de um espelho, a imagem fornecida de um objeto pelo espelho esférico côncavo, ela vai depender da posição que o objeto está. Se o objeto estiver muito distante, a imagem é menor e invertida. Se tiver no centro, é igual e invertida. Se tiver entre o centro e F, aí ela ficou maior e invertida. No foco não forma, e quando ele avança o foco,
ela é maior e virtual, maior e direta. Então, gente, é interessante vocês decorarem, vocês saberem como é que é essa formação, tá certo? Por isso que eu tô falando toda hora, ó. Quando o objeto está lá longe, ela é menor e invertida. No centro, do mesmo tamanho, invertida. Aproximou mais, ficou maior, então ela vem crescendo, era menor do mesmo tamanho e maior. No foco não forma e depois ele avança o foco, é que ele entra na posição mais interessante do espelho, que ela fica maior e virtual, direta. Lembrando que toda direta é virtual e toda invertida é real, ok? Agora, Pauliane, como é que é as imagens agora formadas no espelho convexo? Então, nós vimos todas as possibilidades no espelho côncavo. Se o objeto estiver antes do centro, se ele estiver no centro, se ele estiver entre C e F e se ele estiver entre F e o vértice. Agora, nós vamos ver como é que é a imagem formada no espelho convexo. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui o eixo do meu espelho convexo. Vou traçar aqui o meu espelho convexo. O centro mais ou menos, o foco na metade, aqui tá o vértice. Vou colocar o espelho, vou colocar o objeto aqui, lá atrás, ok? Ai, desculpem, gente, tracei errado aqui, né? Esse espelho que eu fiz aí é qual espelho? Esse espelho que eu fiz é o espelho côncavo. Esse eu já tracei. Eu não quero côncavo. Vou pegar outra folha. Então, imagens formadas no espelho convexo, né? Imagens formadas, imagem formada no espelho convexo. Então, vamos lá. Vou traçar aqui o feixe. O feixe não, meu eixo principal. E vou traçar aqui o meu espelho convexo. Convexo é a parte refletora dessa forma. No espelho convexo, o centro está lá atrás e o foco está lá atrás. Lembram? Porque ele fecha para o lado de cá. Então, o que vai acontecer? Vou colocar meu objeto aqui, em qualquer posição, porque o objeto tem que ficar onde? Tem que ficar antes do espelho. Eu não posso colocar um objeto atrás do espelho para me ver, ele tem que ficar antes da superfície refletora. Então, eu vou usar os mesmos dois feixes. Aquele que incide paralelo ao eixo do espelho, como que ele tem que refletir? Ele tem que refletir pelo foco. Mas esse feixe vai atravessar o espelho? Não. Ele refletir é bater e voltar. Então, como que ele vai refletir passando pelo foco se o foco está lá atrás? Ele vai refletir na direção do foco. Eu vou traçar uma reta que sai do foco naquela direção e ele vai refletir como se estivesse vindo daquela direção. Então, ele reflete na direção do foco. O segundo não é aquele que incide pelo foco, ele pode incidir atravessando o espelho? Não. Então, ele vai incidir na direção do foco. Eu traço uma linha como se estivesse vindo do foco e faço ele incidir nessa linha. Incide na direção do foco, como que ele reflete? Paralelo. Mais uma vez, incide paralelo, reflete pelo foco, mas o foco está lá atrás, então ele reflete na direção do foco. Incide pelo foco, então é como se eu ponho a régua aí, como se ele estivesse passando pelo foco, mas ele não atravessa o espelho, lembrando que isso aqui é atrás do espelho, ele reflete paralelo. Então, vendo esses dois feixes, não se cruzam. O que eu tenho que fazer quando eles não se cruzam? Prolongá-los. Então, eu vou prolongar esse feixe refletido aqui e vou prolongar esse feixe refletido aqui, ó, que já está prolongado. Olha aqui, se cruzaram nesse ponto. Observem aqui como é que é a imagem. A imagem, comparada com o objeto, ela é maior ou menor? Ela é menor. Ela é direta ou invertida? Ela é direta. Toda direta é virtual, ou seja, ela teve que ser formada pelo prolongamento dos feixes. Por isso, ela é virtual. Uma coisa interessante, gente, se eu traçar outra figura dessa, aproximando mais a imagem do espelho, vou traçar para vocês verem, tá? Só porque esse traçado aqui ele é mais chatinho um pouquinho no espelho convexo. Agora eu vou colocar esse objeto bem pertinho aqui, ó. Vou colocar de roxo, porque a gente sempre tá fazendo no roxo.
O objeto bem pertinho. E aqui está meu foco e aqui está meu centro. Então, aquele que incide paralelo reflete na direção do foco. Aí eu pego o foco e pego a direção. Aquele que incide na direção do foco, porque o foco está lá atrás, tem que refletir como? Paralelo. Esses dois feixes não se cruzam. O que eu tenho que fazer? Prolongar, porque quando eles não se cruzam, eu preciso de prolongar para ver se eles vão se cruzar. Olha aqui onde formou a imagem. Essa imagem, mais uma vez, comparada com o objeto, ela é menor, ela é direta e ela é virtual. O que a gente conclui disso? Que a imagem formada pelo espelho convexo será sempre menor, direta e virtual. Sempre independente da posição do objeto em relação ao espelho. Ok? Então, guardem isso. A imagem no espelho esférico convexo será sempre menor, direta e virtual. Outra coisa importante de se falar. Toda imagem real pode ser projetada. Imagens virtuais não podem ser projetadas. Já falei isso com vocês, ok? Outra coisa interessante é o seguinte. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada espelho? Então, vamos lá. Espelho, vou colocar aqui, ó, espelho côncavo, espelho convexo. Vou colocar aqui, ó, vantagem e desvantagem. Então, vamos lá. Qual que é a vantagem do espelho côncavo? Ele é um espelho de aumento. Ele consegue aumentar o tamanho do objeto de forma direta. Então, a vantagem dele é que ele funciona como espelho de aumento. Ele produz uma imagem maior e direta. Qual que é a desvantagem? Ele converge os feixes para um ponto só. Então, o que ele faz? Ele tem um campo de visão pequeno. Um campo visual pequeno. E o convexo, qual que é a vantagem dele? O convexo, a vantagem dele é que ele tem um campo de visão grande, porque ele pega o feixe e faz isso. Campo visual grande. Qual que é a desvantagem? Ele não aumenta o tamanho do objeto. Agora vamos na prática. A gente falou que o espelho côncavo é aquele tipo de espelho que vende aí nessas lojinhas para a pessoa fazer maquiagem, tem na ótica, etc. Agora, e o espelho convexo? Aonde a gente tem aplicação dele? Várias são as aplicações do espelho convexo. Vocês já devem ter observado aqueles espelhos grandões assim, redondinhos, que ficam às vezes no supermercado, no estacionamento. Todos aqueles espelhos são espelhos convexos. Aqueles espelhos estão ali porque eles têm um campo de visão grande. Então, a funcionária do caixa olha para aquele espelho e ela consegue ver um raio grande do supermercado para ver o que está acontecendo. Esse tipo de espelho convexo também é o que tem no retrovisor externo do carro. Aquele retrovisor, ele é um espelho convexo, ele te dá um campo de visão grande para você olhar no retrovisor e conseguir arrancar, ver se vem carro. Mas, em contrapartida, a imagem que você vê lá é sempre menor do que o objeto. É tanto que nesses carros mais novos vem um recadinho lá naquele espelho, vem um adesivo falando: os objetos refletidos nesse espelho estão mais próximos do que aparentam.
Então, presta atenção. Quando a gente vai tirar carteira, quem aí, depois que for fazer a autoescola, vocês vão ver que para você arrancar o carro na hora que você vai tirar a carteira, não basta você olhar o retrovisor. Você tem que chegar a cabeça para fora do carro. Porque como a imagem refletida naquele espelho, ela é menor, o seu cérebro interpreta o que é menor como estando distante. Então, você vai olhar só no retrovisor, você vai achar que o carro está muito longe e vai arrancar, mas na verdade o carro está mais perto. Porque imagens refletidas de tamanho menor, o seu cérebro interpreta como estando distantes. E na verdade ela não está distante, ela está mais perto do que aparenta para você. Então, gente, lojas, toda vez que vocês verem aqueles retrovisores grandes, aqueles espelhos esféricos grandes localizados no alto, são espelhos convexos. Por que se usa espelho convexo? Por causa do campo de visão dele ser muito grande. E retrovisor externo do carro, ok? E espelhos de aumento são espelhos côncavos. E para a gente conseguir a função dele de espelho de aumento, a gente precisa estar se posicionado o objeto tem que estar posicionado numa posição inferior, né, numa distância inferior à distância do foco. Ele tem que estar entre o foco e o espelho, ok? Então essas são as vantagens e as desvantagens de um espelho côncavo. Agora, qual que tem uma equação dos espelhos convexos que a gente pode trabalhar dos espelhos esféricos. Qual que é essa equação? Essa equação fala que 1 sobre o foco do espelho, a distância do foco até o espelho, é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Então, o que é essa expressão? F é o foco, é a distância focal, DO, distância do objeto ao espelho, e DI, distância da imagem ao espelho. Ok? Então, agora, e os sinais? O F é negativo no espelho. Onde que o foco está atrás do espelho? Somente no espelho convexo. E o DI é negativo na imagem. Quando que a imagem está atrás do espelho? Quando a imagem for virtual. Então, gente, o o objeto não tem que estar sempre antes do espelho? Faz sentido você querer observar alguma coisa no espelho e ficar atrás do espelho? Não. Então, o objeto tem que estar sempre antes do espelho. Por isso, o DO é sempre positivo. Então, às vezes eu posso ter um negativo aqui e um negativo aqui. Vai depender se o espelho é convexo ou se a minha imagem é virtual, ok? Então, tem que ficar atento. Essa fórmula é positiva, mas dependendo se o espelho for convexo, eu tenho que pôr um negativo no foco. Ou se eu falar que eu já tenho a imagem e quero saber DO, por exemplo. Aí eu tenho que colocar, se a minha imagem é virtual, eu tenho que colocar um negativo aqui no DI, tá ok? Então, essa equação é simples. Vai dar os dados para vocês, por exemplo, do foco e do DO, e quer descobrir qual que é a distância que a imagem está do objeto, basta usar essa fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Na hora dos exercícios, a gente vai ficar mais fácil a gente trabalhar com isso daqui, tá? Só ficar atento. Por exemplo, se eu estou procurando o meu DI, então não tenho que preocupar com o sinal dele. A resposta lá no final vai me dar. Eu tenho que preocupar se o foco é o espelho côncavo ou convexo, para me saber se ele é positivo ou negativo, e o DO é sempre positivo. Agora, se eu estou procurando F, eu preciso de saber se a minha imagem é real ou virtual. Porque se ela for virtual, eu tenho que pôr negativo aqui. Então, aquela grandeza que eu estou procurando, eu não preocupo com o sinal dela, mas as outras eu tenho que saber. Às vezes eu estou procurando DO, então eu tenho que saber se o F é positivo ou negativo e se o DI é positivo ou negativo. Tá certo? Então, é só fazer essa pergunta. O F só é negativo se o espelho for convexo, o DI só é negativo quando a imagem for virtual. Na hora dos exercícios vai ficar mais claro para vocês a aplicação dessa fórmula, tá? Mas ela é muito cobrada. Então é isso.